Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pela Acerte Aqui Concursos de OAB. E no vídeo de hoje vamos revisar aqui a Lei 11.416 de 2006. Lembrando que já temos no canal um vídeo sobre essa lei, um vídeo de resolução de questões. Então eu remeto você a esse vídeo após essa revisão, tá certo? E primeiramente vamos fazer aqui algumas considerações gerais. A primeira delas, qual a relação da Lei 11.416 com a famosa Lei 8.112/90? Então, pessoal, a Lei 8.112 ela é o Estatuto Geral dos Servidores Públicos Federais. Assim, se ela é um Estatuto Geral, há outras leis que se aplicam de maneira complementar a ela, ou seja, algumas leis que regulam determinadas carreiras de forma específica. É o caso da própria Lei 11.416. Assim, podemos dizer que a Lei 8.112 ela tem uma aplicação subsidiária às carreiras do Poder Judiciário da União. Então, naquilo que fosse lente a Lei 11.416, poderá haver aplicação dos dispositivos da Lei 8.112, tá bom? Outra consideração importante é aquela lembrada pelo professor Leandro Bortoleto, que é aquela relativa à aplicação da Lei 11.416. Ela se aplica, pessoal, tão somente aos servidores dos órgãos do Judiciário da União. E o que abrange esses órgãos? Compreendem esses órgãos o próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, os tribunais de superposição, STF e STJ, os demais tribunais superiores, vamos enquadrar aí TST, TSE, STM, os demais tribunais e órgãos de cada justiça especializada, podemos citar o TRT, TREs, TRFs, as varas do trabalho, varas federais e, em geral, todos os órgãos judiciários organizados e mantidos pela União. Então, sobre o tema, vamos aqui resolver a seguinte questão. Julgue assertiva como certa ou errada. A Lei 11.416 se aplica também aos servidores dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, pessoal, a questão está certa ou errada? Ela está certa, visto que esses órgãos eles são mantidos e organizados pela União. Dando prosseguimento, vamos falar agora dos quadros de pessoal. E, segundo essa lei, os quadros de pessoal são formados por 3 carreiras. Elas estão no artigo 2º. São as carreiras de analista judiciário, técnico judiciário e de auxiliar judiciário. E quais são as atribuições e a escolaridade exigida para cada cargo? Então, pessoal, em relação à carreira de analista judiciário, as atribuições são relacionadas a atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade. O nível de escolaridade exigido é o nível superior e, dependendo do caso, poderá ser exigida formação específica. É o caso, por exemplo, da formação de direito para os que irão atuar na área jurídica, certo? Com relação à carreira de técnico judiciário, as atribuições são relacionadas à execução de tarefas de suporte técnico e administrativo. A escolaridade exigida é o nível médio ou curso técnico equivalente, tá bom? E, por fim, em relação à carreira de auxiliar judiciário, as atividades desenvolvidas são atividades básicas de apoio operacional. A escolaridade exigida é o nível fundamental completo. Lembrando, pessoal, conforme o artigo 8º dessa lei, além desses requisitos de escolaridade, poderão ser exigidos outros requisitos, como, por exemplo, formação especializada, experiência e até mesmo registro profissional, tudo a ser definido em regulamento. Então, se a questão perguntar se o concurso pode exigir experiência prévia, você vai marcar que sim, a questão está correta, tá bom? Ainda sobre os quadros, vamos falar das denominações. O que são denominações? Denominações, elas são atribuídas aos cargos em razão do exercício de uma função específica, de uma determinada função. E essa lei, ela traz 3 denominações. São as denominações de oficial de justiça, avaliador federal, a de inspetor e a de agente de segurança judiciária. Essas denominações elas estão nos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º. Vamos dar uma lida? Primeira denominação vai dizer o seguinte: os ocupantes do cargo de analista judiciário, área judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal,
trabalhista e demais leis especiais serão enquadrados na especialidade de oficial de justiça, avaliador federal. Então, percebam, trata-se de um analista judiciário, contudo, ele recebe esse nome de oficial para fins de identificação funcional em razão da atividade que ele exerce, uma atividade que é, vamos assim dizer, diferenciada, uma atividade de campo. As próximas denominações estão no parágrafo 2º, que vai dizer o seguinte: aos ocupantes de cargo de carreira de analista judiciário, área administrativa, e da carreira de técnico judiciário, área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, são conferidas as denominações de inspetor e agente de segurança judiciária, respectivamente, para fim de identificação funcional. Então, o analista que exerce essas funções é denominado inspetor, já o técnico que exerce as mesmas funções é denominado agente de segurança judiciária, tá certo? E vamos resolver aqui mais uma questão. Julgue assertiva como certa ou errada. Os ocupantes do cargo de analista judiciário, área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandatos e atos processuais de natureza externa na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, serão enquadrados na especialidade de oficial de justiça, avaliador federal. Questão certa ou errada? A questão, pessoal, como vimos agora, ela está errada. Por quê? Porque não são os analistas judiciários da área administrativa que recebem essa denominação, mas sim os da área judiciária. Então, sempre guardem bem esses pequenos termos, porque é uma lei pequena, é uma lei que não tem tanto conteúdo para ser abordado e é muito comum que o examinador busque essas especificidades. Então, fique atento a cada termo, tá certo? E ainda sobre os cargos, vamos falar aqui dos cargos em comissão e das funções comissionadas. Estão lá no artigo 5º dessa lei. Também é um tema que cai muito em prova. E, primeiramente, vamos falar do preenchimento. Quais são os percentuais de preenchimento desses cargos? Então, em relação aos cargos em comissão, a lei estabelece que 50% dos cargos devem ser ocupados necessariamente por servidores titulares de cargo efetivo e de seu quadro de pessoal conforme regulamento. Lembre-se, regulamento e não lei. Guardem esses pequenos termos. Já no que se refere às funções comissionadas, a lei estabelece o percentual de 80% a ser ocupado por servidores da carreira, e os demais podem ser destinados a titulares de cargo efetivo de outras carreiras ou que sejam titulares de emprego público, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento, tá bom? Um ponto a ser destacado sobre as funções comissionadas são as funções comissionadas de natureza gerencial. Primeiramente, o que são essas funções de natureza gerencial? A definição legal está no artigo 5º, parágrafo 3º, que vai dizer: consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão. Esses são os principais requisitos, especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Sobre esse curso, segura um pouquinho que lá na frente eu vou falar sobre ele. Então, pessoal, e qual é a grande pegadinha, a grande especificidade em relação a essas funções? A lei estabelece que as funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente e não obrigatoriamente, preferencialmente por servidores com formação superior. E as demais funções de natureza não gerencial? Essas funções terão seus requisitos estabelecidos em regulamento. Chama atenção de novo, pessoal, para esses termos, regulamento e não lei. Sempre marquem esses termos, porque são eles que vão ser cobrados. Apenas recapitulando, a função de natureza gerencial, essa característica de natureza gerencial, ela depende de 3 requisitos: vínculo de subordinação, poder de decisão e participação em curso, melhor dizendo, de desenvolvimento gerencial. Sobre esse curso, a lei traz um tratamento específico nos parágrafos 4º e 5º do artigo 5º. Resumindo para vocês, o que é que ela vai dizer? O servidor nomeado para a função comissionada que ainda não efetivou esse curso, ele deverá fazê-lo em até 1 ano a partir da publicação da data de nomeação. E após isso, é obrigatória a sua participação a cada 2 anos em cursos desta natureza. Isso, claro, só se aplica àquele que exerce função de natureza gerencial, tá bom? E por fim, pessoal, sobre as vedações, eu não vou me aprofundar no tema sobre as vedações de nomeação, porque o tema já foi tratado no primeiro vídeo.
nas questões comentadas. Então, eu vou apenas remetê-los a esse vídeo e recomendar a leitura do artigo 6º e da súmula vinculante número 3, ok? Vamos agora resolver outra questão. A questão diz para julgar como certa ou errada a seguinte afirmação. Como regra, as funções comissionadas serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior. Questão certa ou errada? Questão obviamente errada. Por quê? Porque não é a regra que as funções comissionadas sejam preferencialmente exercidas por servidores com formação superior. Essa exigência ela só se aplica àqueles que exercem função de natureza gerencial, tá bom? Mas aí, pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Deixa os seus comentários, deixa o seu gostei. Se você não está no Facebook, quando encerrar o vídeo, vá para o canal, deixa o seu gostei lá, compartilhe esse vídeo com seus amigos e sempre deixe o seu feedback sobre o que você está achando, o que está bom, o que está ruim e, acima de tudo, o que pode melhorar, tá bom? E vamos dar prosseguimento. E vamos falar agora do desenvolvimento na carreira, tema que está nos artigos 9 e 10 dessa lei. O desenvolvimento, pessoal, ele pode se dar por progressão funcional e por promoção. E o que significa cada instituto? Esses institutos estão nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9. Vamos ler cada um? O parágrafo 1º diz o seguinte: a progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho. Então, percebam, a progressão funcional ela tem basicamente 3 requisitos: o interstício mínimo de um ano, a obediência aos critérios fixados no regulamento e o resultado favorável na avaliação formal de desempenho. E a promoção? A promoção está no parágrafo 2º, diz o seguinte: promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo cumulativamente do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento oferecido preferencialmente pelo órgão na forma prevista em regulamento. Já temos aqui como requisitos o interstício mínimo de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, o resultado favorável na avaliação formal de desempenho e a participação em curso de aperfeiçoamento que será oferecido preferencialmente pelo órgão na forma prevista em regulamento. Então, pessoal, quem assistiu o último vídeo, eu usei para ilustrar essa diferenciação entre progressão funcional e promoção, que você imagine o desenvolvimento da carreira como um grande edifício. Então, perceba, cada degrau é uma função e cada andar é uma classe, tá certo? Então, vejam, quando o servidor está subindo degraus na escadaria de um andar, ele está ali em progressão funcional. Agora, quando ele passa do último degrau de um andar para o primeiro degrau do andar seguinte, então ocorre aí a promoção, tá bom? É uma ilustração bem básica, mas pode te ajudar, quem sabe, na hora da prova. E vamos falar agora da remuneração do agente. A remuneração, pessoal, segundo o artigo 11, ela é composta pelo vencimento básico do cargo, pela gratificação judiciária, a gage, acrescida das vantagens pecuniárias permanentes que são estabelecidas em lei e não em regulamentos. Peço novamente, pessoal, decorem esses termos, lei e regulamento, porque eles fazem a diferença. Mas então, a gente percebe que a remuneração ela possui 3 bases: o vencimento básico, a gage e as vantagens pecuniárias permanentes. E o que é essa gage? A gratificação judiciária ela está prevista no artigo 13. E atentem, pessoal, que esse artigo ele tem uma redação bem recente, uma redação de 2016. E ele diz que a gage será calculada mediante a aplicação do percentual de 140% sobre o vencimento básico estabelecido no anexo 2 desta lei. E como será essa implementação desse percentual? Essa implementação ela está no parágrafo 1º do artigo 13. Recomendo a leitura, não vou ler aqui cada inciso para não ficar uma coisa, vamos dizer assim, enfadonha. Então, fica aí como dever de casa. Quero chamar a atenção de vocês, pessoal, para o fato de que há servidores que não recebem essa gratificação. Que servidores são esses? São os ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada constantes nos anexos 3 e 4 desta lei, bem como aqueles que não possuem vínculo efetivo com a administração pública. E, além deles, também não recebem essa gratificação os servidores que estão cedidos durante o afastamento.
salvo na hipótese da cessão, ser para órgãos da União ou para FUNPRESP, tá certo? E desde que seja na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Dando prosseguimento ao tema remuneração, não podemos deixar de falar do adicional de qualificação. Esse adicional, pessoal, é previsto no artigo 14 dessa lei, que diz o seguinte: é instituído o adicional de qualificação destinado aos servidores das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento. Então, o que é esse adicional? Ele visa nada mais nada menos do que dar uma contrapartida àquele servidor que se qualificou para exercer melhor a sua função. Seja essa qualificação decorrente de cursos oferecidos pela administração, curso de treinamento ou até mesmo por formação acadêmica. E quais são as especificidades do AQ, do adicional de qualificação? Primeiramente, pessoal, ele não será concedido quando o curso constituir requisito para o ingresso no cargo. Então, por exemplo, temos o cargo de analista da área judiciária, que requer o título de bacharelado. Ora, não pode o servidor usar um curso que é requisito para o ingresso na carreira como material para receber o AQ. Então, é uma especificidade mais do que justa. Outra especificidade: os cursos de pós-graduação lato sensu somente serão admitidos os que tenham duração longa, ou seja, aqueles que têm duração mínima de 360 horas. Outra especificidade é que o adicional ele será considerado no cálculo dos proventos e das pensões somente se o título ou diploma forem anteriores à data da inativação, excetuado o cômputo disposto do artigo 5º, o inciso 5º, do artigo 15 desta lei. E, por fim, podemos dizer também que o adicional será devido ao técnico judiciário portador de curso superior. Atentem para essa especificidade, porque ela também é recente. Ela vem da redação da Lei 13.317 de 2016, certo? E falando de valores, qual o valor do adicional? O valor, pessoal, ele está no artigo 5º, que diz que ele incidirá sobre os vencimentos básicos do servidor da seguinte forma: 12,5%, ou melhor, 12,5% em se tratando de título de doutor, 10% em se tratando de título de mestre, 7,5% em se tratando de certificado de especialização, 1% ao servidor que possuir conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas, observado o limite de 3%, e 5% para os técnicos judiciários portadores de diploma de curso superior. Esse dispositivo foi incluído pela Lei 13.317 de 2016. Então, pessoal, primeira especificidade temos para tratar aqui. Todos esses adicionais que estão em negrito, eles não são acumuláveis. Não pode, por exemplo, um servidor que tem título de mestre, ou seja, recebe 10%, concluir um curso de doutorado e exigir que esse 12,5% seja adicionado ao seu percentual, totalizando 22,5%. Não. Esses que estão em negrito, eles são gradativos, ou seja, você tem um, vai pulando para o outro. Então, se você recebia 10%, concluiu o curso de doutorado, você passará a receber 12,5%, tá certo? Os únicos que são acumuláveis são qualquer um desses em negrito com o inciso 5º. Por quê? Porque o inciso 5º ele não trata de uma qualificação que decorre de título acadêmico, mas sim de uma qualificação interna, por assim dizer, uma qualificação que decorre de treinamento oferecido pela administração pública. Então, pode, por exemplo, o servidor que tem mestrado, recebe 10%, concluir um curso, uma ação de treinamento de 120 horas e passar a receber 11%, 10% do seu título, 1% em razão do seu treinamento. Outra especificidade: os coeficientes relativos às ações de treinamento previstos no inciso 5 deste artigo, elas serão aplicadas pelo prazo de 4 anos a contar da data da última ação que totalizou 120 horas. Então, percebam, esse 1% decorre de ações de treinamento que totalizem 120 horas no mínimo. Percebam, o servidor que concluiu essas ações, ele não vai adicionar a sua carreira, esse adicional, para sempre, até o fim de sua carreira.
Esse adicional ele tem duração de 4 anos. Por que isso? Isso é como se fosse um incentivo para que o servidor sempre busque o seu treinamento, sempre busque o seu aperfeiçoamento através desses cursos e não fique assim acomodado. Então, outra especificidade mais do que justa. A terceira especificidade é no sentido de que o adicional ele é devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. Então percebam, não é do dia em que ele concluiu o curso, tampouco do dia em que ele recebeu o diploma, mas sim do dia que ele efetivamente apresentou tais documentos à administração pública. E a última especificidade é bem similar à fixada para a gagem, que diz o seguinte, que o servidor cedido durante o afastamento não receberá esse adicional, salvo se a cessão for para órgãos da União ou para a FUNPRESP, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. E para fixar melhor o conteúdo, vamos aqui resolver uma questão da banca FCC, prova aplicada em 2012 no TRE Ceará. A questão diz o seguinte, de acordo com a Lei 11.416, o adicional de qualificação relativo ao título de mestre e de doutor é respectivamente de. Vou deixar que você pause o vídeo, que você dê uma lida nas assertivas e depois venha com a resposta correta. Já pensou na resposta? A resposta, pessoal, claro, que é a assertiva C. 10% para o mestre, 12,5% para o doutor e esse adicional incide sobre o vencimento básico. Então, a assertiva C é a assertiva correta. Mas então, ainda falando das gratificações, existem outras duas gratificações que merecem o seu destaque. É a gratificação de atividade externa, HAI, está no artigo 16, e a gratificação de atividade de segurança, HAS, que está no artigo 17. A gratificação de atividade externa é devida ao oficial de justiça avaliador federal. Por que é devida? Porque ele executa atividade de campo, ele executa diligências externas ao órgão onde trabalha, como por exemplo, o cumprimento de mandados, a realização de busca e apreensão e entre outras atividades efetivamente de campo. Já a gratificação de atividade de segurança é devida ao inspetor e ao agente de segurança judiciária. Estão referidos no artigo 4º, parágrafo 2º dessa lei. E quais são as especificidades comuns a essas duas gratificações? A primeira delas, elas correspondem a 35% do vencimento básico do servidor, e a segunda é que ela é vedada para o servidor designado para exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. Há uma outra especificidade, mas essa só diz respeito à gratificação de atividade de segurança, que diz o seguinte, a lei diz que é obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento, para o recebimento dessa gratificação. Então, para concluir, vamos aqui outra questão da FCC, também do concurso do TRE-CE, realizado em 2012. Pede para julgar como certa ou errada a seguinte assertiva. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá, durante o afastamento, a gratificação de atividade judiciária, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Então, pessoal, a questão está correta, é basicamente a redação do artigo 13º, parágrafo 3º. Por fim, pessoal, temos as disposições finais e transitórias. Mas qual o problema? Esses dispositivos, eles trazem questões bem procedimentais, questões de praxe mesmo. São questões que se eu fosse explicar aqui, eu iria basicamente ler os dispositivos um a um, o que não seria produtivo para a nossa aula. Então, vou me limitar aqui a indicar uma atenção especial a alguns artigos. Por que uma atenção especial? Porque são artigos em que eu visualizo um potencial de questão, são artigos que têm um conteúdo que pode ser aproveitado pelo examinador. E quais artigos são esses? São os artigos 24, 25, 27 e 28. Lembrando que eu não estou dizendo aqui para você ler somente esses dispositivos, mas sim dar aquela atenção especial, tá certo? Então, pessoal, antes de terminar a aula, eu tenho aqui alguns avisos. Primeiramente, se você ainda não viu, temos no canal um vídeo só com resolução de questões sobre essa lei. Então, se você quer treinar, daqui você já pode ir para lá, o vídeo está no canal, eu estarei upando também para o Facebook. Segundo ponto, pessoal, eu queria pedir, se você assistiu esse vídeo do Facebook, que você vá ao canal, que você deixe o seu gostei lá, que você se inscreva no canal, porque isso
é um verdadeiro reconhecimento do nosso trabalho. Então eu queria pedir a sua ajuda, tanto na divulgação no Facebook, como também o seu apoio no YouTube. Então vai lá, você não vai gastar nem 30 segundos. E por fim, desejar a você uma boa prova, desejar a você bons estudos nesse período que falta para o seu certame público. E só agradecer pela atenção de você, por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço, lembrando que na página temos todos os dias dicas e questões comentadas e no canal pelo menos um vídeo por semana. Então, agradeço mais uma vez, aquele abraço, até a próxima.